Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí de volta ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central. Aqui a Custec Segurança do Trabalho, né? Essa é a nossa disciplina de prevenção, combate a sinistros. E hoje a gente vai continuar tratando das rotas de fuga, tá? Então, quem for chegando aí, estão me ouvindo bem? Deixa eu já passar aqui para abrir o PowerPoint. Quem está me ouvindo aí, dá um ok. Aí, beleza. O chat, né? Estão vendo o slide já? Abriu, né, o PowerPoint aí já? Beleza. Dá uma aguinha aqui. Gente, ó, lembrar, né, que a rota de fuga é um conjunto de basicamente quatro componentes aí. Um deles é a iluminação de emergência, o outro é a sinalização de abandono. Também temos que ter o controle de fumaça. E, finalmente, né, a saída de emergência em si, que é o cálculo aqui da largura dos corredores, né, das vias principais, não só dos corredores, também das portas das vias principais e das escadas, tá? Lembrar que as escadas, elas têm uma dificuldade maior de deslocamento das pessoas, então sempre a escada é calculada para ter uma largura maior até do que o corredor. O que ocorre é que na arquitetura, você calcula a escada e acaba fazendo o corredor da largura da escada, tá? Muitos prédios são assim, tá? Mas no cálculo aqui vocês vão ver que a escada sempre dá maior do que o corredor, tá? Então vamos avançando aqui com as saídas de emergência. Olha só, esse é o prédio aqui da reitoria, da administração central aqui do IFRN. Ontem eu mostrei ele para vocês, mas estava faltando essa parte aqui desse último anexo, tá? Então são 3 blocos, ontem eu mostrei esses 2 para vocês, né? Então, o primeiro bloco A, bloco B, bloco C aqui. Ou reitoria, anexo 1 e anexo 2, como eles chamam lá, né? Mas nós vamos chamar aqui de bloco A, B e C. Então, esse conjunto é destinado, né? Ele não é, algumas pessoas pensam que ele é dentro do campus Natal Central, né? Mas não é, um outro terreno, um outro local ali, os fundos do Natal Central, naquela rua onde fica ali a Unicat, essa unidade de distribuição de medicamentos aí da prefeitura, né? E não sei se é da prefeitura ou do governo do estado. Tá? Então aqui ele não é um prédio escolar, tá? Ele é um prédio de administração escolar. Então o risco dele é um pouco diferente, as distâncias a serem percorridas são um pouco diferentes. Então, observando aqui, gente, esses blocos, ó, vocês vejam que temos 3 escadas aqui, né? Deixa eu passar o mouse ali. Então, uma escada aqui no bloco A, outra escada aqui no bloco B e outra escadinha aqui no bloco C. Então, tem 2 fatores que a gente tem que estar vendo aqui, a distância a ser percorrida e a largura dos corredores, tá? E essa largura, tanto essa distância quanto essa largura, ela é influenciada pela quantidade, a distância é influenciada pelo risco de incêndio, né, para eu ter um menor tempo para sair, e a largura é dimensionada também pela quantidade de pessoas e também pelo risco, tá? É claro que vocês devem estar imaginando aí a lógica da coisa, né? Então, assim, quanto mais gente, mais largo tem que ser o corredor. Quanto maior o risco, mais largo tem que ser esse corredor também, tá? E quanto maior o risco, mais perto tem que ser a saída do andar, né? Porque eu vou ter um tempo menor, quando o risco é maior, é porque eu tenho uma maior carga de incêndio, né? Então, eu tenho um tempo menor para abandonar o prédio. Tá? Então, nesse prédio aí, eu marquei aqui ó, os pontos mais distantes da escada, de cada bloco. E olha só que interessante, esse aí é o primeiro andar, né, do prédio lá, tem um andar térreo e tem um segundo andar acima desse aí. Então, essa salinha aqui é a sala da engenharia, do setor de diretoria de engenharia.
Então, esse ponto mais distante aqui, quantos metros será que a pessoa vai andar até chegar nessa escada? Essa outra sala, o pessoal diz que é a Távola Redonda, né? É a sala de atos. É a sala onde se reúnem os conselhos superiores do IF e também o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Conselho Superior e também o colegiado de dirigentes. Alguém pensa que também é um conselho, mas não é um colegiado. Ele não é deliberativo, ele é orientativo, né? Ele vai dar aconselhamentos aí para o reitor, por exemplo, poder deliberar junto ao Consup, ou junto ao CONCEPEX, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. De qualquer forma, essa bolinha vermelha aqui é o reitor, porque ele é o presidente do conselho, tá? E essa salinha pequenininha aqui a gente chama de sala dos campos, sala dos campi, porque quando alguém vem de outro campus fazer algum trabalho na reitoria, participar de alguma reunião, de algum evento, ou até mesmo aqui do conselho, e as pessoas usam essa sala aqui como escritório. Tem lá um computador, alguns computadores lá. Então vamos ver quantos metros as pessoas andam. Esse aqui que está saindo daqui vai andar 2 metros, 8 metros, na verdade, só para sair da sala, nossa grande sala aqui. E mais aqui, 21 metros e mais 8 metros aqui. Então, 2 vezes 8, 16, mais 21, 37 metros. Tá? Então, será que essa distância atende à norma? Será que é o suficiente para ele conseguir sair do prédio? Né? Vamos ver esse outro camarada aqui, que está na sala dos conselhos. Ó. Vai andar aqui 10 metros e mais 22 metros. Né? Então, será que esses 32 metros aqui está atendendo à norma? Ou será que essa escada tinha que ser mais próxima? Né? E esse outro amigo aqui, que está passando pelo campus, e bem no dia pegou fogo no prédio, né? Está passando aqui na reitoria, ele é de outro campus, ele vai ter que andar 30 metros, tá? Então, será que ele se salva? Será que a norma atende? Esse prédio atende a norma? Esse prédio já existe, né? Não é só mais um projeto, ele já existe. Outra coisa é a largura dos corredores, que a gente mensurando aqui. Esse bloco A, esse primeiro bloco, ele tem 2 corredores, né? Aqui no meio tem um posto de ventilação. Então, tem 2 corredores. Esses corredores têm 2 metros também cada um, né? Mas aqui vai afunilar para apenas um corredor de 2 metros, que é a mesma largura do degrau da escada aqui, tá? E nesses outros blocos também são 2 metros, tá? Eu medi aqui com o AutoCAD aqui no projeto, 2 e 2. Será que esses 2 metros é suficiente para sair todo mundo? Tempo correto? Normalmente a gente projeta aí para 6 minutos, né? Para abandonar o prédio em 6 minutos. E será que essa escada de 2 metros aqui, ela é suficiente? Porque se lembra que aqui em cima desse andar tem outro andar com mais pessoas, né? Então a gente tem que determinar quantas pessoas tem aqui, somar com o andar de cima e ver se essa largura de escadas cobre todo mundo, porque vai somar, né? E se esse corredor aqui é o suficiente para abandonar o pessoal desse andar. Tá? Então vamos ver como é que a gente calcula isso, tá? Aqui a norma que a gente vai usar é a maravilhosa norma 9077, de saída de emergência de edifícios. Essa é uma das normas, né, que foi fruto, né, essa daí já está mais evoluída, né, mas que foi fruto daqueles incêndios lá do edifício Andraus, do edifício Joelma, lá na década de 70, né, então começou-se a se fazer as primeiras normas, os códigos de construção, e de maneira que de hoje em diante, né, naquela época já, para se construir um prédio aqui em São Paulo, tem que ter no mínimo um corredor com essa largura, uma escada desse tipo, né? E depois foram evoluindo e viraram o Código dos Bombeiros e também as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quem faz essas normas de incêndio aí da ABNT é o Comitê 24, o CB 24, Comitê Brasileiro 24, que esse CB não significa Corpo de Bombeiros, significa Comitê Brasileiro, mas ele é composto basicamente pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, tá? Com representantes do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então, é claro que o que tem na norma aí vai acabar sendo repetido nas ITs, nas instruções técnicas. E a instrução técnica que trata desse cálculo aí, aqui no Rio Grande do Norte, é a 11, tá? IT 11. Essa figurinha, por exemplo, ela tem na IT e também tem na NBR, na norma. Então, vamos tentar entender aqui. Essa parte central aqui, ó, significa um corte, né? Corte, mas é um corredor, né? Aqui um corredor. A largura do corredor
ela tem que ser mensurada considerando essas obstruções. Isso aqui é uma coluna, né? Esse é um corredor visto de cima. Então, se essa coluna for maior do que 10 centímetros e mais comprida de que 25 centímetros, eu tenho que descontar ela da largura útil do meu corredor. Ela vai constituir aqui um obstáculo, né, à passagem das pessoas. Se ela for menor do que 25, menor ou igual a 25 centímetros e menor ou igual a 10 centímetros de projeção para o corredor, a gente faz de conta que ela não existe, aí a gente usa como largura útil a própria largura do corredor, né? Então tem que descontar isso, como a gente vê nessa foto aqui. Ó. Aqui tem uma coluna, tem uma pessoa ali encostada e tal, mas tem aqui uma coluna, né? Então, se essa coluna tiver mais de 10 centímetros, eu tenho que medir como área útil do corredor do espelho da coluna aqui até a parede. Tá? E lembrar que é possível ter armários nos corredores, mas aí eu também tenho que descontar, porque esse armário com certeza tem mais de 10 centímetros, eu tenho que descontar ele da largura do corredor, vou contar o corredor a partir do armário. Né? Esse vaso aqui, já vou dizer para vocês que não deveria estar aí, né? Não sei que esse corredor fosse mais largo. E como eu vou calcular essa largura mínima, temos uma formulazinha e alguns parâmetros aí para fazer essa conta, tá? O número de pessoas no prédio, a empresa vai ter que informar, não baseado no número real, aí, mas baseado na norma, tá? A norma vai dizer, ó, esse tipo de prédio tem tantas pessoas por metro quadrado. E aí, claro, na hora de ocupar o meu prédio, eu tenho que respeitar isso, né? Não vou fazer uma super ocupação aí, uma super lotação aí, porque aí eu não tô usando realmente o meu projeto, né? Para prevenção de incêndio. Você deve evitar essas coisas aí obstruindo o corredor. As escadas, tá? Elas têm que ter corrimãos contínuos, como tem aqui, ó. Esse corrimão não ter ponta, né? Ser contínuo. Aqui, claro que vai ter a porta, então não dá para ele continuar nesse patamar, então você coloca ele virado para baixo, para a pessoa não se enroscar nessa ponta, tá? Na hora da fuga, né? E, preferencialmente, a gente faz a descida da escada no sentido anti-horário. Tá? Por que isso? Porque 90% das pessoas fazem curvas melhores para a esquerda. É por isso que as pistas de atletismo, né, elas têm o sentido anti-horário. E o outro 10%, professor, o outro 10% vai no fluxo das pessoas, das outras pessoas. Vai ter um pouco mais de dificuldade, mas no conjunto, eu tenho uma melhor evacuação, tá, das pessoas, tá, considerando esse sentido anti-horário. Tá? Existem também alguns edifícios que a norma vai exigir, em função da sua altura, ou do seu risco, aí, da sua carga de incêndio, né? Vai exigir a escada enclausurada. A gente viu já quando falou de fumaça ontem, né? Esses dutos de ventilação da escada enclausurada. Então, aqui a gente tem um DE, duto de exaustão, e um duto aqui de sucção, aqui, o DS. Então, esse duto de sucção é onde vai entrar o ar puro e o duto de exaustão é onde vai sair o ar contaminado, porque aqui é onde está o ar quente, né? E como é que eu garanto que o ar quente vai entrar bem nesse e não nesse? A gente põe as grelhas de captação do ar quente rente ao teto, que é onde o ar quente vai estar, né? E as grelhas de obtenção do ar puro rente ao piso. Tá? E sempre com as portas duplas aqui, porta corta-fogo, né? Esse caso aqui também existe um elevador de emergência, a gente recomenda que as pessoas não usem elevador no incêndio, mas em alguns edifícios vai ser projetado um elevador de emergência que fica aqui dentro dessa antecâmara, né? Porta do elevador de emergência fica nessa antecâmara para evitar fumaça, e ele também é vedado e tem uma fonte alternativa de energia para o caso de um blackout aí não parar esse elevador. Tá? E aqui os elevadores comuns, né? Então esse bloco aqui, né, ele é projetado também para resistir ao fogo. As paredes aqui dessa escada enclausurada têm uma maior resistência ao fogo. E ela também é ventilada, tem aqui também janelas. O guarda-corpo e o corrimão, né? Então, parece simples, mas assim, a função do guarda-corpo é evitar que as pessoas caiam, né?
é guardar o corpo mesmo, né? Então, a altura dele é de, no mínimo, 1,10 m. E ele tem que ter uma resistência lateral também, à carga que a gente vai ver no próximo slide aí. E o corrimão, claro, é para orientar o deslocamento das pessoas, para você poder se segurar quando tropeçar no degrau da escada. Ele vai ser instalado a 80 centímetros, de 80 até 92 centímetros, tá? Então, esse guarda-corpo pode ser a própria parede, pode ser uma mureta de 1,10 m de altura, ele pode ser metálico também, com grades, ou telas, ou vidro, desde que ele tenha uma rigidez ali, uma rigidez mecânica aí que aguente uma determinada carga, né? E a carga está aqui, vamos ver se a gente consegue entender esse desenho. Deixa eu passar o mouse aqui. Aqui é ele visto de cima, né? Vai ter que aguentar uma carga aqui de 730 newtons para cada metro, esse corrimão, né? E aqui visto de lado, ele pode ter barras horizontais com distanciamento de 15 centímetros, ou vidro laminado, né? Vidro ornamental, com tela, existem vidros que tem tela de aço dentro dele, para ele ter mais resistência, ou ainda alvenaria ou barras verticais, tá? Aqui no IF a gente está construindo as passarelas, está terminando agora as passarelas de aço lá para a saída das diretorias, e elas vão ter um guarda-corpo de aço com o guarda-corpo ali de estrutura de aço com vidro, tá? E ter também o corrimão, né? Lembrar aqui também que nos corredores principais, a gente tem que evitar, a gente tem que fazer com que as portas do corredor principal abram no sentido de fuga. Então, está aqui a palavra saída, né? Vai fugir para lá. Então, essas portas principais abrindo no sentido de fuga. E essas aqui, ó, elas só vão abrir no sentido do corredor quando aqui for uma rota de fuga também. Senão, ela pode abrir para dentro. Por exemplo, uma sala de aula não precisa abrir a porta para fora, porque a sala de aula não é parte de um corredor principal de fuga. Tá? Então, ela vai ter ali 40 pessoas dentro da sala de aula, então é possível abrir a porta para dentro. E se houver a necessidade de eu abrir essa porta para fora, aí eu tenho que ter um recuo para evitar essa situação aqui, que a porta está tomando uma área do corredor, né? Está dificultando o fluxo de pessoas nesse corredor. Então, a gente fazer um recuo da porta para que ela se projete a no máximo 10 centímetros aqui para o corredor. Ou esse modelo ali, ó, que ela não se projete nada para o corredor. Tá? Então, caso de sala de aula, não precisa abrir para fora a porta, não. Mas pode ser que seja um corredor que esteja chegando para outro corredor. Aí sim. Aí o que a gente faz é recuar a porta um pouquinho. Os critérios aqui de cálculo, então, dessa largura do corredor, ou da largura de uma escada, ou da largura de uma rampa, vão ser a capacidade de abandono, esse CA, né? E a população do andar. E, claro, essa população do andar é função da tabela, da própria tabela ali da IT11, né? E também a distância máxima a ser percorrida também da IT11, né? Então, como é que eu sei que distância é essa? Porque na tabela ali, vocês vão ver agora, que ela coloca a categoria de edificação. Então, tem que ir lá na IT01 para saber o que é a minha edificação, se ela é uma E1, se ela é uma D1, se ela é uma H1, H2, H3. E aí sim, com essa determinação, eu venho na IT11. Vou mostrar já para vocês aí. Eu tenho que considerar também como unidade de passagem 55 centímetros, tá? 0,55 metros. Isso é a largura média do ombro de uma pessoa. Tá? 0,55. Então, o que a gente calcula ali na largura, na verdade, é o número de unidades de passagem. Tá? Então, vou calcular ali a população dividido pela capacidade de abandono, vai dar assim, sei lá, 2 unidades de passagem. Isso não é 2 metros, né? Isso, eu vou ter que multiplicar isso por 0,55 para saber em metro qual é a largura desse meu corredor, dessa minha escada. Já vou mostrar para vocês essa continha. E ter na cabeça que, no mínimo, mesmo que o meu cálculo aí dê 1 metro, dê meio metro, no mínimo esse corredor vai ter que ter 1,20 m, tá? E para hospitais, esses corredores têm que ter no mínimo 2,20 m, dependendo do meu cálculo. Quer dizer,
Se o meu cálculo der 3 metros, esse corredor vai ter 3 metros, tá? Mas se o meu cálculo der meio metro e for um hospital, vai ter que ter no mínimo 2,20 metros. Se o meu cálculo der 1 metro e for uma edificação que não seja hospital, vai ter no mínimo 1,20 metro. Tá? E no caso das escadas de hospitais, 1,65 metro, e as escadas em geral, no mínimo 1,20 metro. Tá? Ou mais, né? 1,20 metro ou mais, dependendo do meu cálculo. Só um pouquinho, deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Estão me ouvindo bem ou está cortando aí a imagem, o som? Como é que está aí a recepção? Está QSL aí? Estão entendendo alto e claro? Quem me diz no chat aí, está funcionando o chat para todo mundo? QSL, professor. Aí, beleza. Muito bem. QSL é linguagem de rádio. Entendido, alto e claro. Olha só, tá ruim de ler essa tabelinha aí no celular de vocês. Talvez alguém está no computador ou numa Smart TV. Mas eu vou ler ela para vocês. A primeira linha são os parâmetros, né? E a primeira coluna é o tipo de edificação. Então, eu tenho ali edificação A e B, edificação C, D, E, F. Então, no caso do IF aí, que é uma E4, a gente está aí na segunda linha, tá? E lá em cima a gente diz assim, ó, existem chuveiros automáticos, quer dizer, ou não existe, com chuveiros automáticos à esquerda e sem chuveiros automáticos à direita, né? Então, no nosso caso aqui, muitos dos nossos prédios não vão precisar de chuveiro automático, tá? Mas eles precisam de detector de fumaça. Então, com o detector de fumaça, uma edificação E4, que é tipo o campus Senat, aí, o campus Macau, né? O campus Cidade Alta, campus Cal, aí, Cidade Alta. A distância máxima a ser percorrida quando eu não tenho chuveiro automático, mas eu tenho detector de fumaça, é 60 metros, tá? Então, eu tenho que ter uma porta a pelo menos 60 metros de onde eu estou. Se não tiver, eu tenho que abrir outra porta, tá? Isso aí de distância, tá? Agora eu vou calcular a largura do corredor. Então, tem que ver a população que vai sair por essa porta aí, para calcular a largura desse corredor. Tá? Se for um prédio administrativo, que é o classe D, hein? Com a reitoria, por exemplo, aí essa distância pode ser menor. Tá? Por quê? Porque a natureza da ocupação é diferente, a quantidade de pessoas é diferente também. Então, eu vou exigir que seja menor essa distância, né? Pode ser não, ela vai ser menor. Tá? Um pouquinho menor do que no caso da instalação estudantil. Tá? Então, novamente aqui, o exemplo lá das distâncias, né? A reitoria. Então, veja como poderia ser 50 metros, e eu estou aqui com essa distância de 37, né? 37 aqui, 32 aqui, 30 aqui, então a reitoria atende esse critério de distância, né? Poderia ser 50, né? Se fosse uma escola, poderia ser até 60. Então, atende, né? Temos uma saída só para cada andar aí, para cada bloco desse, né? Na verdade, todo bloco vai ter duas saídas, né? Você pode sair por aqui, ou passando nessa passarela aqui, sair pela outra. Quem está aqui, preferencialmente, vai sair pela escada do seu bloco. Quem está aqui não vai ter a ideia de ir para o outro bloco, vai querer sair por essa escada aqui. Mas ele tem essa alternativa, caso essa escada seja bloqueada, né? De sair pela outra escada do outro bloco, né? Esse cara aqui ainda tem três opções: sair por essa escada, sair por essa ou sair por essa. Todo mundo que está no prédio vai ter essas três opções, mas a gente prefere, pela norma também, eu tenho que atender essa distância de 50 metros aí, por ser uma edificação de administração. Aí. E essa largura de corredor, né, que a gente já viu no outro slide, será que ela está ok? Nós vamos calcular ela agora. Esses 2 metros aqui atendem a população? Então, vamos ver. Ali em cima já aparece a área de cada bloco desse. Ó. Primeiro bloco A, da direita, né? Tem 500 metros quadrados. O bloco B tem 400 metros quadrados e o bloco C tem 300 metros quadrados. A norma diz que eu vou ter 7 pessoas, na verdade, eu vou ter uma pessoa para cada 7 metros quadrados, tá? Nesse prédio aí de natureza administrativa. Então, eu pego a área do prédio ali, do andar, né? Divido por 7, vou ter aqui 43 pessoas no bloco C,
vou ter 400 dividido por 7, 58 pessoas no bloco B. E aqui no bloco A, 500 metros quadrados dividido por 7 metros quadrados vai dar 72 pessoas no bloco A, né? E aí, será que esses 2 metros aí dá para sair essas 72 pessoas, já que esse é o maior bloco, né? E todos eles têm 2 metros ali? Então, se der certo aqui para o bloco A, nos outros blocos dá certo também, né? Então, vamos calcular aí o número de unidades de passagem. Então, é a população dividido pela capacidade de abandono. E olhando na tabela lá, você vai ver que a capacidade de abandono para prédio administrativo, ela é de 60. Então, eu vou dividir 72 por 60, vai dar um N 1,2. O número de unidade de passagem é uma unidade de passagem mais 20% de uma outra unidade de passagem, 1,2, né? E aí, para saber a largura desse corredor, você vai multiplicar 1,2 por 0,55. Da onde saiu esse 0,55? É uma unidade de passagem. E aí, olha só, bastaria uma escada de 0,66 metros, mas pela norma eu tenho que ter no mínimo 1,20 m. Então, como a minha escada aí tem 2 metros, e como o meu corredor tem 2 metros também, atendeu a norma. Tá? Então, esse prédio aí foi bem projetado, está na distância correta, e a largura de corredores correta também. Tá? O corredor podia ser até um pouquinho mais estreito do que a escada, porque a capacidade de abandono para corredor é 100. Tá? Então, você dividiria 72 por 100. Né? Essa escada, gente, vocês têm que considerar que ela também vai ter que dar vazão para as pessoas que estão no andar de cima, que são mais 72 pessoas. Tá? Então, essa escada deveria ser o dobro de 66 centímetros ali, né? E como ela tem 2 metros, atende também. Vai dar vazão para as pessoas que estão no andar de cima, né? Preciso somar as pessoas do andar térreo nessa escada? Não, porque elas não vão pegar a escada. Tá? Então, no andar térreo, eu calculo somente a largura do corredor, que é igualzinho essa planta aí, a largura do corredor do térreo. Tá? Com 2 metros também foram feitos amplos corredores para facilitar a movimentação normal já das pessoas, né? E também no incêndio ser atendido. Tá? Da onde que sai esse número aí de pessoas por metro quadrado, ou metro quadrado por pessoa? É dessa tabela da IT11, tá? Eu ampliei ela aqui. Então, a primeira coluna é a classe da edificação, né? A primeira e a segunda coluna são a classe e a divisão, né? E essas últimas 3 colunas aqui é a capacidade de abandono para descarga, quer dizer, para os corredores, né? Para as escadas e rampas e também para as portas dos corredores principais. Então, eu ampliei aqui para a gente conseguir ler melhor aí no celular. Então, no caso aí de uma edificação D, que é uma edificação administrativa, que é a reitoria, ó, uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Quer dizer, uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Então, eu divido a área por 7 metros quadrados, vou ter o número de pessoas que eu tenho na edificação. E para a edificação E4, que é a escola profissionalizante, ó, como já aumenta, né? Uma pessoa para cada 1,5 m quadrado. Tá? Para cada 1,5 metros quadrados. Por que disso? Né? Isso vai dar uma densidade maior de pessoas, né? Então, em vez de dividir a área por 7, eu vou dividir por 1,5, vai dar mais pessoas, né? E realmente é isso que ocorre numa escola. Numa escola você tem mais alunos numa sala de aula, né? A sala de aula vai ter um aluno, tem praticamente 1 metro quadrado para cada aluno, né? Mais o espaço ali do professor da aula, os corredores entre cada carteira, acaba dando mais gente, né? Numa escola do que num prédio administrativo. Né? E é por isso que os corredores da escola têm que ser mais largos também, né? E a capacidade de abandono ali, ó, tá igual para o prédio administrativo ou para a escola, né? Que é o quê? 100 para acesso e descarga, são os corredores, 60 para as escadas e rampas e 100 também para as portas. O que eu estou calculando aqui é a continuação da tabela, né? H ali, edificação hospitalar. Tem, deixa eu ver, não está aqui. Não, peraí, está na tabela anterior. Por exemplo, local de reunião de público, aí uma pessoa por metro quadrado, por exemplo, uma igreja, calculado uma pessoa por metro quadrado. Então, se eu tiver
1.000 metros quadrados, vai ter 1.000 pessoas naquele ambiente ali, né? Então, essa população que eu vou considerar no cálculo da largura dos corredores. Então, vamos ver uns exemplos aqui. Já vimos esse exemplo aí da reitoria. Vamos ver mais um aqui. Olha só. A escola, aí o campus aqui de Parnamirim, a escola profissionalizante com 1.500 metros quadrados de área. Tá? Sendo que o corredor principal termina numa rampa. Imagine aí que a gente só tenha uma saída e essa saída já seja uma rampa, tá? É possível, não o de Parnamirim não é assim, mas o de Caicó é assim, termina numa rampa. Tá? Então, a edificação E4. Eu vou ver lá o CA, que é a capacidade de abandono para rampas de acesso do prédio, e esse CA é 60, tá? E eu sei que eu tenho, no caso de uma escola, E4 aí, uma pessoa para cada 1,5 metros quadrados. Então, eu vou dividir 1.500 por 1,5, vou ter aqui 1.000 pessoas, tá? Nesse ambiente aí. Tá? O IF até tem uma ocupação um pouco menor, né? Porque a gente tem 1.000 alunos, né? Mas a gente tem também mais 100 servidores, entre professores e técnicos administrativos, são 60 professores e 40 técnicos que nos ajudam aí. Técnicos não é só de nível técnico, tá? Técnico também de nível superior, por exemplo, o bibliotecário, biblioteconomista, ali, psicólogo, médico, assistente social, pedagogo, né? Então, são as pessoas que não são docentes, mas estão aí no sistema. Mais os terceirizados, então eu posso ter em algum momento 1.000 pessoas, mas como a gente também distribui nos 3 turnos, o nosso turno que tem mais pessoas nesses campos do interior aí vai ter aí 500 pessoas, que é o turno vespertino, 450, 500 pessoas. Mas vamos calcular por 1.000 aqui. Então, a população dividida pela capacidade de abandono vai me dar um número de unidades de passagem. Então, 1.000 pessoas dividido por 60 vai me dar ali 16,67 unidades de passagem. Isso aqui não é metro ainda, tá? Agora eu tenho que multiplicar por quantos metros vale uma unidade de passagem, né? Que é 55 centímetros, 0,55 metros. Então, 0,55 vezes o N vai dar a largura do corredor, se eu tivesse somente um corredor, tá? Isso daria um corredor de 9,17 metros, tá? Se eu tivesse usando uma rampa única, tá? Mas não é a situação, porque como o nosso campus é horizontal, ele, eu vou andar mais de 60 metros para chegar nessa, ele tem 150 metros de comprimento aí, nossos campos do interior, a gente já viu naquelas plantas, né, do campos aí de de Parnamirim, de Caicó, de Macau, né? É por isso que nossos campos têm aí 6 saídas. Então a gente divide esse valor aí por 6, vai ser a largura mínima do corredor e das rampas, né? Ali de passagem, tá? A rampa até, normalmente, ela pode ser um pouco mais larga que o corredor. Normalmente a gente projeta já o corredor na largura dessas rampas, tá? Mas a rampa acaba tendo que ser um pouco mais larga por conta, a rampa e a escada por conta da dificuldade de deslocamento mesmo, tem ali um obstáculo, né, um desnível, mas o arquiteto acaba fazendo a largura do corredor tão larga quanto a escada, tá? Para ficar mais harmônico aí o sistema, né? O projeto mesmo, né? Tá? Então, olha, um edifício de escritórios com 1.500 metros quadrados. Ele é um D1, a capacidade de abandono para o D1, para escadas, né? É 60, e eu tenho uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Então, você vai dividir 1.500 por 7, vai dar 214,29 pessoas. É claro que não existe 0,29 pessoa, né? 29% de uma pessoa. Não existe isso, né? Mas a gente não arredonda agora aqui, não. A gente vai arredondar no final, tá? Eu tenho que agora dividir essa população por CA, pelo CA, para obter o número de unidades de passagem. Aí dá 3,57.
Isso não é metro ainda, tá? 3,57 unidades de passagem. Quanto é uma unidade de passagem? 0,55. Então, multiplico 0,55, que é a largura média do ombro de uma pessoa. Vou multiplicar esse 0,55 pelo N, que eu acabei de calcular ali. Então, 0,55 vezes 3,57. Se esse prédio de escritório tivesse apenas um corredor, que é o caso daquele bloco ali da reitoria, já deveria ter, para passar essas 1.500 pessoas somente por esse corredor, e eu consegui abandonar esse prédio em no máximo 6 minutos, 1,96 metros. Né? Vejo que ali na reitoria está até um pouco exagerado aquele corredor de 2 metros. Né? Mas ali tem uma razão de ser, não é só para desperdiçar espaço construído, não, tá? É porque eu tenho uma melhor ventilação, uma melhor iluminação natural, então eu tenho um desempenho energético melhor dos meus prédios aí. Tá? E a circulação melhor de pessoas também, fora do incêndio. Ok, dúvidas até agora? Deixa eu parar aqui essa apresentação. Vamos aqui, voltar a câmera aqui. Que eu quero que vocês entendam até esse momento agora. Depois nós vamos fazer mais umas continhas aqui. Quanto mais gente, mais largo é o corredor. Quanto maior o risco, mais largo é o corredor. É possível que eu tenha 2 prédios com a mesma área e o mesmo número de pessoas, porém, um prédio vai ter o corredor mais largo do que o outro. Por quê? Aí tem a mesma área e o mesmo número de pessoas, professor. Mas o risco de um prédio pode ser maior do que o risco de outro prédio. Isso depende não só do número de pessoas, mas da atividade que eu realizo naquele prédio, porque isso vai ser crucial na carga incêndio, tá? Então, a gente não pode comparar um prédio administrativo com um prédio de armazenamento de materiais, por exemplo, um arquivo, né? Porque ele vai ter uma carga incêndio maior, tá? Então, eu vou ter que recorrer a IT lá para ver qual é a classe do meu prédio, e aí sim eu vou saber a capacidade de abandono que esse prédio tem. Aí essa capacidade, claro, é função do risco, né? Então, quanto maior o risco, menor vai ser essa capacidade de abandono para que eu tenha um corredor mais largo e as pessoas consigam sair mais rapidamente do meu prédio, tá? Quanto mais perigoso for, mais fácil for propagar um incêndio, mais fácil for a geração de fumaça, mais rápido eu tenho que tirar as pessoas dali, tá? Outra coisa que muda com o tipo de ocupação é a densidade de pessoas. Naturalmente, alguns prédios vão ter mais pessoas do que outros, tá? Então, por exemplo, uma boate Kiss, você vai ter uma pessoa por metro quadrado. Tá? Você tem 1.000 metros quadrados lá, vai ter 1.000 pessoas lá dentro da boate, se espremendo, dançando, um coladinho no outro ali. Então, tem mais gente, então vou ter que calcular. E também a carga incêndio é diferente, então vou ter que calcular a largura das saídas de emergência aí em função disso. E também a distância que eu tenho que percorrer até a saída, que foi a desgraça lá da Boate Kiss, é uma distância maior e uma saída pequena, né? Uma distância a ser percorrida grande e uma saída pequena. Então, lá o que eu tinha que ter? Mais saídas e com uma largura maior essas saídas, né? E também que elas abrissem no sentido de fuga. Lá falhou também a questão da iluminação de emergência, que também é prejudicada por conta da fumaça, mas numa boate eu também tenho que ter sprinkler. E no caso lá, como a gente ainda vai estudar na aula sobre sprinkler, como eu tinha um teto falso para botar espuma acústica, eu também deveria ter acima desse teto, que foi por onde o fogo se propagou, bico de sprinkler, né? Para que o aumento da temperatura disparasse ali o bico e eu tivesse apagado esse incêndio antes de ele gerar uma fumaça tóxica, né? Com o bico de sprinkler. Tá? A gente ainda vai Professor, estudar isso. Pode falar, Ana. não tinha a capacidade de pessoas, não era maior do que a capacidade da boate, não lá. Tinha mais gente. Também, tá? Eles tinham uma estimativa lá pelo número de comandas que eles distribuíam na noite, né? Os entrevistados lá, inclusive no processo judicial lá, constou isso, né? Se vocês olharem lá, tem uma reportagem aí da Rede Globo e do Fantástico, eles fizeram uma maquete, reconstruíram ela, a Boate Kiss, uma maquete em tamanho natural, né? E convidaram algumas pessoas que trabalharam lá na boate,
convidaram um especialista ali também. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link desse vídeo aí para vocês. E se constatou que, pelo número de comandas, ele chegava a distribuir 1.500 comandas por noite, né? Não quer dizer que estavam as 1.500 pessoas ali dentro, né? Mas a boate tinha uma capacidade menor, a capacidade que foi declarada, né, pela área ali, e foi declarada lá no bombeiro. E ali também tem uma coisa que tinha um alvará, mas não tinha, soltaram um alvará, mas depois houve reformas que ampliou o espaço da boate. Então, o processo judicial apurou isso também, se o bombeiro avaliou corretamente o projeto, né, para dar o alvará, e se houveram modificações que invalidariam esse alvará, porque houveram algumas obras ali de ampliação, né? Lá também essa boate tinha 2 ambientes, né? Um ambiente para fazer shows diferenciados, um ambiente de música eletrônica, um ambiente de música ao vivo, mas o que se verificou é que tinha mais gente dentro da boate do que deveria ter. Além disso, também faltaram mais saídas de emergência, né? E alguns sistemas preventivos. Então, a justiça está apurando isso também, né? Para ver lá como é que foi esse trâmite aí burocrático aí do alvará, se realmente tinha alvará, agora não me recordo, né? Se realmente tinha um alvará de utilização dessa boate, né? Ok? Então a gente tem que calcular isso no projeto e depois respeitar o projeto, né? Não posso botar mais gente, tipo, projeto lá um auditório, aí começa, pô, tem muita gente aí, bota mais umas cadeirinhas no corredor, né? Aí eu estou bloqueando, aumentando o número de pessoas e diminuindo a largura do corredor. Ah, se Deus quiser, não vai dar nada, não vai acontecer nada, mas pode acontecer bem naquele dia e você está usando da maneira que não foi projetada, né, aquela edificação. Então tá, gente, vamos para o intervalo. Oi, pode perguntar. Diga aí. Se ele colocar mais gente do que a capacidade, aí isenta e acontecer alguma coisa, isenta a responsabilidade do técnico que fez o projeto, juntamente com o corpo de bombeiro que aprovou. Não, com certeza. Quem faz o projeto não administra o empreendimento. Primeiro, você pode ter feito o projeto e a pessoa ter executado a obra fora do teu projeto. Tá? Outra coisa, pode executar a obra de acordo com o teu projeto e ser aprovado no bombeiro, mas você aumentou a ocupação, ou depois você alterou. Tá? O grande problema aqui do projetista é projetar errado. Isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque o nosso nome não tem preço, né? Nosso sobrenome profissional, né? Responsabilidade civil e criminal, e também o código de ética do nosso conselho de categoria, que eu posso perder meu registro no CREA, por exemplo, por ter errado no projeto, né? Então já tem que considerar isso. Agora, sim, o projetista não controla a execução do projeto, né? Ele vendeu lá um projeto, né? Agora a empresa vai instalar ou não esse projeto. E aí, claro, o bombeiro vai comparar se esse projeto foi executado. E aí o bombeiro dá ou não lá o alvará. E mesmo com o alvará, a empresa ainda vai ter essa gerência aí sobre a ocupação desse prédio, né? Ou se ela vai alterar alguma coisa desse prédio. Então, na hora que dá um problema, tudo isso é apurado, né? O que falhou, né? Mesma coisa na construção civil, assim, você fez um projeto estrutural, aí a camarada que vai executar o projeto bota menos concreto do que deveria, menos ferro do que deveria, o prédio cai. Aí vamos ver se foi uma falha de projeto ou se foi uma falha de execução. E no caso do incêndio, também temos que ver se foi uma falha de ocupação. Ai, é isso. Então tá, gente, vou parar a gravação, a gente volta mais, guarde se tiver mais alguma pergunta, guarde para depois do intervalo, daqui a pouco a gente volta.